Estamos começando hoje uma nova série intitulada José do Egito, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Muitos aqui já leram sua história, outros já devem ter assistido um desenho. Já faz alguns bons anos que um desenho de José foi lançado, né? Faz não? Assistiram? Uns 15 anos já? Sério? Já faz uns 15 anos que o desenho de José foi lançado? Poxa, nem parecia que eu tinha 12 anos quando assisti esse desenho. Bom, de qualquer forma, é uma das histórias mais conhecidas. Eu sou suspeito para dizer, porque é uma das minhas histórias preferidas. E como toda a história da Bíblia, essa é mais uma história que vai nos desafiar e que também vai mostrar de maneira muito clara que, de novo, há só um grande herói na Bíblia. Eu gosto da forma como a história de José começa, porque a história de José já começa sendo escrita de uma forma a derrubar qualquer tentativa de idolatrar o próprio José. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Antes, deixa eu explicar quem é esse cara. Se você conhece minimamente a história da Bíblia, você já deve ter ouvido falar de um cara chamado Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. É considerado na religião judaica e na religião cristã o patriarca, aquele que começou toda essa história de andar com Deus. Tanto é que o próprio Deus, um determinado momento da vida de Abraão, o chama para segui-lo e diz para Abraão: de você eu vou fazer um grande povo. Esse cara, Abraão, teve um filho chamado Isaque, que por sua vez teve dois filhos, Jacó e Esaú, que brigaram a vida inteira, depois fizeram as pazes no final, e a história terminou boa. E Jacó, que era esse filho, um dos filhos de Isaque, teve o seu nome mudado para Israel, que significa mais ou menos como príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus e prevalece. Há um jogo de palavras nesse significado do nome. Então você tem na Bíblia Jacó e Israel. Para aqueles que não estão tão familiarizados com a história bíblica, talvez tendem a achar que são duas pessoas. Não, Jacó é Israel, Israel é Jacó. Então Jacó se torna um personagem importante da Bíblia, porque ele que dá nome ao país que nós conhecemos e que existe até hoje. E esse Jacó, ao contrário do seu avô e do seu pai, teve uma pá de filho. Era um homem que, para filho, ele não media. Ele tinha conexão da net, caía muito naquela época já, e já ficava vários dias. Então ele ficava sem TV a cabo, ficava sem internet, ficava sem absolutamente nada. Caía energia também, estavam com problema de apagão. E aí era filho que não acabava mais. Então ele teve vários filhos, e dentre esses filhos nasceu um chamado José. Então, José é descendente direto, ele é bisneto de Abraão. Então, na própria história da Bíblia, pelo simples fato de estarmos falando de um bisneto de Abraão, estamos falando de alguém que tem uma importância singular. E é essa história que nós vamos ver a partir de hoje. Antes, deixa eu explicar o tema dessa mensagem, porque o tema dessa mensagem, nós vamos começar explicando que José era criado no Ovo Maltine. Ovo Maltine, acho que você já conhece, já experimentou, não é apenas aquele milkshake famoso de uma rede de lanchonetes famosa, que só tem de bom o milkshake mesmo. Bom, você faz assim, você come o lanche em outro lugar, e o milkshake você sabe. Bom, dito isso, a expressão criado novo Maltine, talvez você não esteja tão familiarizado com isso, é para indicar alguém, vamos assim dizer... Como é que eu explicaria alguém criado novo Maltine? Alguns diriam criado no suquinho de pera, criado com a avó, meninão da avó, tá ligado aquela coisa, meninão da avó, suquinho com pera com leite, batido com um pouquinho de açúcar mascavo, porque ele tem o estômago meio sensível demais
Eu sou alguém que chora. É mais ou menos esse é um cara criado novo Maltini. É um mimadão. É o meninão da vovó. Você conhece alguém assim, não conhece? Você deve conhecer muita gente assim. É aquela pessoa que sempre teve tudo, sempre foi o preferido, sempre teve a predileção por parte da família, era quem comia coxa e sobrecoxa. Bom, deu para entender o que significa alguém criado novo Maltini. E a nossa ideia é que José era assim. E a própria história de José vai mostrar que uma grande parte dos problemas que ele veio a enfrentar estavam diretamente ligados à forma como ele foi educado em casa. Ele foi educado de uma maneira extremamente perigosa, no entanto, que não era tão comum naquela época. O que me parece estranho é que agora nós já vivemos numa geração dos criados em ovo Maltini. A nossa geração, você não tem mais assim, puxa, aquele ali é exceção, meninão da vovó. Hoje, olhando para a geração que vai chegando, você começa a olhar, é todo mundo meninão da vovó. Tá ligado no que eu tô dizendo? Nós estamos, daqui a pouco, a geração que vai tomar conta do nosso país vai instituir o dia do milkshake de ovo Maltini. Para fazer uma homenagem a si mesmo. Deixa eu explicar isso através da história de José. Nós vamos ler Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 11, tá ok? Jacó, o pai de José, habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. A primeira coisa que nós temos de informação importante a respeito de José é que ele era um tremendo X9. X9, caso você não conheça a expressão, X9 é o delator. É aquela pessoa que a capacidade maior que ele tem na vida é contar o podre dos outros. É também conhecido como aquela pessoa que não olha o próprio rabo, usando um português mais culto, vamos assim dizer. Antes da gente começar essa história, eu gostaria de deixar claro algumas coisas. Vai ficar claro que o que está acontecendo aqui é obra de Deus. Então, o fato de algumas coisas ruins estarem acontecendo não significa que Deus não estava ciente e tomando conta de todas as coisas. Porque todas as coisas, sejam elas boas ou más, estão debaixo do controle de Deus. Então, que fique claro, nós estamos fazendo uma certa crítica a como José reagiu a algumas coisas que estavam acontecendo. Não a como Deus estava fazendo as coisas acontecerem. O que tem que ficar claro é, sim, a despeito de toda a besteira que qualquer ser humano faça, Deus ainda está no controle. A despeito de qualquer coisa que nós façamos em nossa vida, Deus ainda tem o controle da nossa existência. Mas o fato de Deus estar trabalhando na vida de alguém não dá o direito a essa pessoa de ser irresponsável e estúpido. Porque algumas pessoas recebem coisas boas de Deus, reconhecem que estão recebendo coisas boas de Deus, mas são completamente irresponsáveis, mal educados e estúpidos na forma como usam isso que Deus tem dado a eles. E se tornam, ao invés de servos, presunçosos a serviço de Deus. O que é totalmente contrário a qualquer plano que Deus tenha para o ser humano. A Bíblia diz que José pastoreava os rebanhos junto com seus irmãos e contava ao pai a má fama deles. E a história continua. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Deixa eu explicar por que esse texto é importante. Qual é o motivo que faz de José o preferido do pai? A Bíblia usa uma expressão assim, ele é filho da sua velhice. Que traduzindo para o bom português é o quê? O que ele era? Caçula.
Veja que essa predileção aos caçulinhas é uma coisa já desde a Bíblia. Quer ver só? Levantem a mão aqui, por favor, os caçulas. Olha só, olha quanto... ô louco. Tem muito caçula aqui. Você é caçula? Quem mais é caçula aqui? Quem? Essa palavra é para vocês hoje. Foi bom vocês terem vindo. Eu espero que... Os primogênitos, quem são os filhos mais velhos da família? Os cobaias de plantão. E tudo deu errado com a gente até chegar nesses caçulinha. E aí? As pessoas dizem assim, ai, errei tanto com você, mas quando chegou no seu irmão mais novo, já estava experiente. Obrigado! Não é o meu caso, que eu não quero constranger ninguém que está presente aqui e posso fazer parte dessa história. Mas há lugares em que isso acontece. E aí, me parece que Jacó ou Israel começa a agir de uma maneira altamente irresponsável, porque diz o texto que ele deu de presente para o filho preferido, o caçulinha, uma túnica longa. Em algumas outras versões vai ter nomes diferentes para isso, mas o que era essa túnica longa? Era uma roupa colorida que você dava ao filho que iria receber, depois que você morresse, a herança. O que Jacó estava fazendo era, antes de qualquer coisa, pegando a roupa que simbolizava o seu sucessor e dando para quem? Para o caçula. Numa cultura em que, por direito, isso tinha que ser, sabe de quem? Do mais velho. Jacó está invertendo uma ordem estabelecida, um princípio estabelecido, tendo, porém, como único parâmetro, qual? Ele gostava mais do caçula. Você já imaginou viver nesse ambiente familiar? Agora, claro, não se coloque no lugar de José. Coloque-se no lugar dos outros irmãos. O que é que você pensaria de Josézinho, lindo do papai? O que é que você gostaria de fazer com José? Olhando ele desfilando com aquela roupa especial, que dava a ele todos os direitos estabelecidos, inclusive em lei, para pegar toda a herança. Os outros iam ficar mais ou menos com aquilo que José não quisesse para ele. Ou seja, iam ficar com o resto. E aí, então, você tem, dentro desse esquema todo, um ódio que vai crescendo no seio daquela família. Você gostaria de matar José? Se você não fosse José. Você não gostaria de ter um irmão como José, mas calma, porque a história vai ficando pior. Antes, uma palavra de advertência aos pais. Cuidado com preferências. Preferências estabelecidas de maneira clara em relações familiares produzem ódio mortal entre irmãos. Ódio mortal. Assim, se você é filho e não é preferido, uma palavra que você vai ter que assumir urgentemente para a sua vida: perdão. Se você é o preferido, uma palavra que você vai ter que adquirir urgente para a sua vida: perdão. Você vai ter que perdoar e ser perdoado. Porque famílias onde há diferenças claras por parte daqueles que devem cuidar e abençoar e conduzir em direção a Cristo, geram profundas e amargas dores, que tendem a perdurar, inclusive, para o resto da vida. São aquelas feridas que a gente aprende a administrar, mas cuja cicatriz estará ali sempre. Então, pai, mãe, cuidado. Cuidado com preferências. Principalmente porque é inevitável, caso você tenha mais de um filho, que aconteça o seguinte: um filho sempre é mais parecido com a gente. Não é? Eu estou dizendo isso aqui, minhas filhas vão demorar para assistir isso no YouTube, se é que vão assistir um dia ou vão ouvir, mas eu olho para as minhas filhas e eu tenho, uma das minhas filhas é muito parecida comigo. É muito parecida comigo no jeito de ser.
Ela gosta das mesmas coisas, ela se diverte com as mesmas porcarias. Então ela chega e fala assim, papai, vamos ver pegadinha na internet? Sabe aqueles vídeos, os pranks, que tem na internet? Ela pede para colocar naquilo, e aí a pessoa cai com tudo, plá, ela dá risada. E aí, de repente, tem uma pessoa que está ao lado, que eu não quero também colocar em situações constrangedoras, e fala assim, não sei como vocês conseguem rir disso. E a gente... É claro que nós temos que tomar maior cuidado, porque a chance de você se afeiçoar, cuidar e se aproximar mais de um do que de outro é enorme. Nós, pais, temos que tomar cuidado com isso. Porque se nós não tivermos esse cuidado extremo, é muito provável que estaremos gerando inimizade entre os nossos filhos para o resto da vida. E também uma palavra de advertência a cristãos. O fato do Papai do Céu ter abençoado você e ter chamado você para a igreja não dá o direito de você ir para esse mundão e tratar como gente de menor importância quem nunca pisou numa igreja. Porque tem muita gente fazendo isso assim, eu sou querido do Papai do Céu. Eu tenho umas expressões assim que, embora tenham um pouco de veracidade, são perigosas. Como, por exemplo, dizer, eu sou filho do rei. Considerando que Deus é o rei de toda a terra e nós somos seus filhos, a expressão somos filhos do rei, teologicamente não está errado. Não dá para dizer, olha, é uma expressão que não deve ser usada porque é uma expressão que não tem nenhum tipo de veracidade. Não, tem. Mas você deve admitir que não soa nem um pouco agradável uma pessoa que você considera não sendo filho do rei, ouvir que você é filho do rei. Porque você sabe que na história o filho do rei tem todos os privilégios que, em tese, o filho do rei não tem. O filho do rei tem uma coisa que o outro não é, plebeu. Aquela coisa de perdido, desgraçado na vida. Cuidado como você se relaciona com aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Nós não temos o direito de nenhum tipo de presunção pelo fato de nós conhecermos a Cristo. Porque conhecer a Cristo não é algo que nós alcançamos. É um presente que nos foi dado. O problema é que às vezes nós somos altamente infantis e infantilizados. Porque às vezes também somos criado novo maltine espiritual. E aí a gente fica brincando assim, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Meninão da vovó que faz isso. Meninão da vovó é que não come o chocolate, mesmo morrendo de vontade. Por quê? Porque ele vai esperar o outro terminar, só para poder dizer o quê? Qual é a parte do Chaves? Olha que cultura maravilhosa. Qual é a parte do Chaves que ele mais gosta, o criado novo Maltini? Quando o Kiko chega pro Chaves e fala, eu tenho um sanduíche de presunto, você quer? E aí o Kiko Chaves diz, quero. Não dou. Tem crente que a parte que ele mais gosta da vida é essa. De imaginar assim, essa pessoa precisa morrer para ir para o inferno. Deleitando-se no mal que vai acontecer na vida do outro. Não faça isso. Bom, vamos voltar para a história porque acontece o inevitável. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Aparentemente, quando a gente olha para uma história dessa, a gente vai pensar assim, é apenas mais uma briga familiar, apenas mais um problema familiar. A gente se esquece, no entanto, que grande parte das desgraças humanas acontece dentro de casa. Grande parte dos traumas dos quais nós não conseguimos ser curados a vida toda acontecem dentro da casa da gente. Porque, claro, as pessoas mais próximas têm capacidade de nos abençoar e de nos ferir com muito mais profundidade do que qualquer outra pessoa. Veja então o que acontece. Porque a gente pode dizer assim, mas José não tem culpa disso. Vamos ver como é que José relacionava-se de maneira sábia com a sua família. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele.
Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Bom, alguém tem culpa de sonhar? Você tem culpa de sonhar qualquer coisa? Porque você já teve sonhos altamente idiotas que simplesmente aconteceram. Há alguns sonhos que a gente tem que simplesmente não tem explicação nenhuma. Sonhos mais impossíveis. Muitos aqui já devem ter sonhado que estavam voando. Já sonhou que estava voando? Aí está voando, dá tchau pro pessoal lá embaixo. Aí quando você acorda é uma desgraça. Aquela decepção. Aquela decepção. Não há nenhum problema com o sonho que José teve. Porque esse sonho é sim um sonho profético da parte de Deus. Porque isto a gente vai ver na história, aconteceu no futuro. Qual é o problema do que está acontecendo aqui? Qual é o problema? O problema não é ele ter o sonho. Sabe qual é o problema? Ele contou o sonho. Porque em nenhum momento no sonho está escrito assim, agora vá, que a voz de Deus sempre tem eco. E conte aos seus irmãos. Ele simplesmente teve o sonho. Agora, como ele era um meninão do papai criado no Novo Maltini, o que ele faz? Ele já está num relacionamento que, segundo o próprio texto, os irmãos já não falavam mais com ele. Ninguém lhe dirigia a palavra. Ele sabia muito bem que os irmãos nutriam ódio contra ele. No entanto, totalmente inexperiente e irresponsável com aquilo que estava recebendo, ele tem um sonho, e o sonho ele nota muito bem que significa dizer que haverá um momento em que os irmãos terão que se prostrar diante dele, que ele irá governar sobre os seus irmãos. Esse era o momento exato para ele dizer assim: Deus, tem misericórdia. Se isso vai acontecer, o Senhor vai ter que trabalhar isso no meu coração e no coração dos meus irmãos, porque a nossa relação está profundamente estremecida. Se o Senhor fizer com que isso aconteça, por qualquer motivo agora, nós nunca mais conseguiremos ser amigos de novo. Nossa relação como irmãos nunca mais vai ficar boa. Então, Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor vai fazer isso, faz de uma tal forma que o nosso relacionamento se conserte antes disso. Não, ele simplesmente recebe um sonho diante de toda a inimizade que está vivendo e chega para os irmãos e fala assim: olha, eu sei que vocês não querem falar comigo, mas eu preciso até contar um negócio para vocês. Qual você acha que era o sentimento no coração desse jovem, que segundo a Bíblia tem nesse exato momento 17 anos? Alguém que foi criado provavelmente sem nenhum tipo de limite por parte do pai, porque era o preferido. Alguém que podia fazer o que os irmãos não podiam fazer. Era o X9 da família, o queridinho, criado no Novo Maltini, que agora vai contar um sonho. Veja, na parte final desse texto. E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Até os próprios irmãos notaram. Esse moleque não tem problema ele sonhar. Sabe qual é o problema desse moleque? Que ele vem contar pra gente. A nossa geração, inclusive, sofre do mesmo mal de José. A nossa geração é aquela que não sabe mais dizer a verdade, e porque a Bíblia diz isso, se você tem que dizer a verdade, diga a verdade em amor. Você já notou como na nossa geração as pessoas mais sinceras tendem a ser as mais mal educadas? E usam a desculpa da verdade, a própria falta de educação, do tipo, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Não, você não fala a verdade, você é grosso. É diferente. Porque, por exemplo, vamos imaginar que alguém chegue para você, tremendamente mal vestido, e pergunta a sua opinião, dizendo, como é que eu tô? Você pode dizer, horroroso, horrível, ridículo, péssimo, é um espantalho ambulante. Essa é uma forma de dizer aquilo que... Pode ser verdade aquilo. Pode ser profundamente verdade. Mas você há de concordar comigo que não é a melhor forma de dizer alguma coisa. Ou você pode dizer, olha, eu particularmente
não usaria, mas posso te dar uma dica? A pessoa entendeu o recado, não entendeu? Se a pessoa for minimamente inteligente, ela entendeu o que você quis dizer. Que você está o quê? Horrível. Mas ela não vai ser aquela pessoa grossa que vai dizer, comigo você não sai assim. Viu, irmãs? Há muitas formas de dizer aos seus maridos que eles não estão bem vestidos, que a roupa não está combinando. Mulheres têm algumas manias, por exemplo, de dizer assim, essa meia não combina com nada. Se eu estou de calça comprida, a ideia é que eu não mostre a minha meia para ninguém. E eu estou falando meia para não ser visto como grosso, para falar cueca, porque cueca é uma palavra já um pouco mais no ambiente religioso, ela não se coaduna. Às vezes a pessoa fala assim, mas um underwear, que aí em inglês já é chique, aí já pode. Que underwear, caso você não saiba, é roupa de baixo. É cueca. Aí a pessoa olha e fala assim, mas com essa cueca não, mas eu não pretendo tirar a minha roupa em hipótese alguma. A minha roupa só será tirada em caso de infarto. E daí também eu não vou estar ligando, aí pode rasgar, não tem problema nenhum. Ou então você pode simplesmente dizer, meu amor, você me agradaria muito mais se usasse esta. É praticamente a mesma coisa. E eu estou usando um exemplo idiota para não usar os nossos exemplos mais pecaminosos, porque eles nos machucam muito. Principalmente cristãos desaprenderam a falar a verdade em amor. Quer ver como isso está acontecendo? Assista a televisão. Cristãos não sabem mais tratar os grandes problemas da sociedade de uma maneira não ofensiva. Cristãos desaprenderam a apresentar Cristo como resposta para qualquer dificuldade e problema humano. Por exemplo, cristãos, e eu vou dizer isso já que passou, agora já passou o frenesi, cristãos veem um travesti que se coloca numa cruz e eles não conseguem compreender que não dá para argumentar com ódio. Porque o ódio não é a resposta para nenhuma situação da vida. Claro que humanamente falando, quando nós cristãos de alguma forma somos ou as pessoas tentam nos ofender, a reação primária que nós temos como seres humanos é reagir, mas não é o que o cristianismo nos ensina a fazer. O cristianismo nos ensina a nos portar de uma maneira digna do nome de Cristo que nós levamos. E o ódio não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo que nós carregamos. Porque nós confundimos ódio e indignação com ódio e ódio com indignação. Há algumas coisas que nos deixam indignados. Mas isso não faz com que o ódio seja autorizado no meio do cristianismo. Isso não tira de nós o mandamento de amar. Até porque eu disse no grupo pequeno, eu não me escandalizo com a figura de um travesti na cruz. Não me escandalizo. Porque dependendo do contexto e da foto do ambiente que você vai olhar, você não pode esperar outro tipo de coisa. Eu me escandalizo com um pastor vendido a dinheiro. Isso me escandaliza. Eu me escandalizo com pastores que vão usar horário na televisão e não falam de Jesus nenhuma vez. Isso me deixa indignado. Pessoas que estão usando mídia para marketing pessoal. E isso escandaliza. Pessoas que deveriam falar da cruz, escarnecendo da cruz, com a forma como vivem nesse mundo. Jesus sabia que era o preferido do Pai. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi ser batizado por João Batista, veio uma voz do céu que disse assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nunca Deus tinha falado nada parecido acerca de qualquer ser humano. Jesus era o único que tinha toda a autorização para tratar todo mundo com desdém, dizendo assim,
Vocês não prestam. Mas você já notou a forma como Jesus se relacionava com as pessoas? E Jesus se relacionava com gente complicada. Porque quando a gente olha para os caras que Jesus escolheu para andar, era um povo ruim que dói. Tinha um tal de Simão o Zelote. O Zelote, para quem não sabe, era um partido que defendia que deveria haver uma reação pelas armas. Era como se fosse um guerrilheiro. E um dos discípulos que Jesus escolheu, que se tornou apóstolo, era Zelote. Era como se ele fosse do partido mais extremista dos extremistas. Os zelotes, inclusive, praticavam sequestro como forma de conseguir algumas concessões políticas. Então ele sequestrava o cara e ele falava, mas se vocês não aprovarem tal lei, a gente mata o cara. E aí Jesus chama um cara desse para ser seu seguidor. Aí você começa a olhar para Jesus e fala assim, mas Jesus, aquele cara ali não é os Geslérios? É. Aí você pensa, Jesus está com medo de morrer, já pegou o cara para andar do lado, se der pau, ele coloca o cara para brigar. Aí pega o tal de Pedro, que a gente já conhece bem. Pedro, vou dizer, Pedro é altamente bipolar. Ele é santo e o mais pecador ao mesmo tempo. Tem Judas. Tem Judas. Tem Judas. Que por si só, não era lá muito boa coisa. Tem o tal Mateus, que a gente viu há pouco tempo, coletor de impostos. Você olha para a galera de Jesus, você fala, pô, esse cara tá falando que é o Filho de Deus? Ah, esse cara tá louco. Mas você tem Jesus tratando os caras com amor, em verdade, e a verdade em amor, todos os dias. Lembre-se, o fato de você saber e conhecer a verdade não lhe dá autorização nenhuma para ser mal educado. E não dá autorização nenhuma para olhar qualquer pessoa que seja de cima para baixo. Cristãos não são melhores. Cristãos são salvos. E a diferença nisso é profunda. Cristãos não são melhores. Cristãos são salvos. E não foram salvos porque fizeram alguma coisa boa. Foram salvos porque Deus resolveu salvá-los através do que Cristo fez na cruz. Faz toda a diferença. Você sabe que vai para o céu? Que bom que você vai para o céu. Não arrote que vá para o céu. Há uma diferença entre contar as bênçãos de caminhar com Jesus em direção à vida eterna e arrotar isso para as pessoas que aparentemente não tiveram o privilégio enorme que nós temos de sermos melhores do que eles. Isso não é cristianismo. Mas veja só como às vezes a gente não aprende. O texto continua, porque tem mais. Depois teve outro sonho. E o que ele fez? Contou de novo. Ah, esse cara está de brincadeira. Esse cara está de brincadeira. Depois ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Só que agora o sonho fica até mais legal. Tive outro sonho. E dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Ele disse, que sonho foi esse que você teve? O pai só repreendeu porque agora entrou na roda. Como o pai entrou na jogada, agora o pai ficou bravo. Enquanto a briga era com os irmãos, deixa brigar. Não tem problema essa molecada brigar. Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. A história de Jesus é muito mais profunda que essa. Por quê? Você se lembra que a história da encarnação de Jesus começa com um sonho? A Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece a Maria e diz assim, salve a graciada. E aí, o anjo diz a Maria que ela irá engravidar do Espírito Santo numa concepção virginal e iria gerar aquele que seria o Messias. Vamos combinar, em sonho por sonho, a visão de Maria é muito mais legal, não é? Porque você, assim, ouvir que os 11 irmãos vão se prostrar diante de você, imagine se você é mulher, vai.
Aí você é mulher lá, a caçulinha, a criadinha novo Maltine. Aí você tem 11 irmãs, são megeras. Aí você descobre que as 11 irmãs vão se prostrar diante de você. Legal como vingança humana. Agora, imagine que alguém chega para você, um anjo, e diz: você vai gerar o filho do próprio Deus. Você vai ser a mãe do Messias. Qual sonho é mais legal? A não ser que você seja muito pecadora e fale: não, eu prefiro as irmãs se prostrando. Porque as minhas irmãs são horrorosas. Eu queria ver elas se rebaixando diante de mim. Porém, quando você vai lá para o Novo Testamento, a Bíblia diz assim, que Maria não saiu contando aos 4 cantos quem ela viria a ser. Porém, o que ela fez? Ela guardou aquilo no coração e meditava naquelas palavras, no seu próprio coração. Porque ela sabia muito bem que quando Deus faz alguma coisa através de nós, é necessário que primeiramente Ele faça aquilo em nós. E há um problema muito sério no cristianismo atual. Há muitos cristãos querendo que Deus faça as coisas através da vida dele, sem querer que Deus antes faça transformações profundas nele próprio. E o maior desejo do cristianismo tem que ser: Deus, transforma a minha vida. E transformada a minha vida, que o Senhor, como parte da transformação que fez em minha vida, possa transformar outros. Notou como a história de José começa? A história de José começa porque, desse jeito, para já quebrar paradigmas, nós não estamos falando de um herói. Estamos falando de alguém podre que foi usado por Deus. Alguém que tem uma história horrível e que Deus, para consertar essa história, vai ter que jogar o cara literalmente no fundo do poço. Porque a história de José vai mostrar isso. A história de José vai mostrar que quando nós estamos criados numa cultura e num ambiente dominado pelo pecado, Deus pega a nossa vida, nos arrebenta por inteiro para fazer o que Ele quer fazer de nós. A história de José vai mostrar isso. Nós não vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre isso na semana que vem. O que Deus fez com José para consertar o coração desse moço foi altamente doloroso. O preço que esse moço teve que pagar pela irresponsabilidade do seu pai e depois pela sua própria irresponsabilidade na vida é enorme. E sabe o que vai acontecer com a cultura que nós estamos vivendo e com a geração que está crescendo? A mesma coisa. Nós vamos ter que pagar um preço enorme com a geração dos criadinhos em ovo maltine por aí. E eu tenho dito uma coisa, às vezes eu falo isso em tom de brincadeira, mas o problema do movimento politicamente correto é que o movimento politicamente correto, antes de tudo, é um movimento político que tenta calar aqueles que querem falar a verdade do jeito que a verdade é. Porque você já notou que você não pode mais dizer as coisas como elas são, mas dizer as coisas como as pessoas gostariam que fosse, num pseudo-mundo onde tudo é um mar de rosas. Hoje, se você diz a verdade, as pessoas vão falar que você é, sei lá, reacionário, fascista, xiita, kamikaze. Eu vou usar um exemplo meu que eu sempre uso aqui. Não, você não pode mais me chamar de gordo. Não pode mais me chamar de gordo. Mas caso eu esteja... Pode ser que eu esteja enganado. Mas dando uma olhada no espelho, rapidíssimo agora à tarde, eu sou gordo. A única coisa boa é que agora me parece que estão querendo fazer uma lei que dá prioridade a gordo em fila. É sério isso. Me parece que há em tramitação que dá porque já vai ser considerado doença crônica. A única coisa boa de ser gordo vai acontecer. Agora não vou emagrecer. Eu vou esperar aprovar a lei só para entrar numa fila primeiro. Depois eu emagreço só para sentir as benesses de ter uma doença o quê? Crônica. Eu vivo numa sociedade tão linda. Porque, como eu já disse aqui, salvo raras exceções, tá?
Há exceções. Ok, eu sei disso. Mas salvo raras exceções, eu defendo aqui como gordo que a obesidade é um problema espiritual. Por quê? Porque qualquer pessoa que faça um estudo rápido acerca das pessoas que comem demais, vão reconhecer que as pessoas que comem demais por quê? Porque elas são ansiosas. Eu não sei dizer a porcentagem, mas é alta a porcentagem. E a ansiedade na Bíblia é tratada como um pecado. Porque a ansiedade tem como seu principal agente a falta de fé e confiança em Deus. Uma pessoa que confia em Deus não é ansiosa. No entanto, uma pessoa ansiosa, sabe aquela coisa de... E ela precisa preencher essa sensação e essa necessidade com alguma coisa, o gordo preenche com comida. Então, ao invés de você falar, está comendo muito, você tem que lembrar que eu sou, agora, segundo a teologia politicamente correta, não é pecado. É uma doença crônica. Então, o doente, ele é o quê? Vítima. Então, eu não sou mais uma pessoa que tem que cuidar da ansiedade. Que não tem mais que tratar a ansiedade como um problema de falta de fé diante de Deus. Eu sou o quê? Vítima. Então, vocês têm que cuidar bem de mim. Vocês têm que, dizer, tadinho. Então, vocês não podem mais tratar do meu pecado. Vocês têm que olhar para mim com a condescendência daqueles que vão me olhar como alguém que foi vítima. Provavelmente de quem? Provavelmente de quem me fez, inclusive. E é claro que no fundo, quem é o grande culpado? Deus. Deus me fez assim. E agora, na sociedade pós-moderna, nós estamos tentando consertar o que Deus fez de errado. Linda sociedade politicamente correta, onde todos são vítimas, a não ser Deus. Ele é o grande salafrário que permite o mal, que não está dentro de nós. Não, porque dentro de nós há uma energia positiva que nós temos que buscar. Uma força interior. Tanto que você olha para o pôr do sol e você vê a beleza do universo. Criado por quem? Por várias reações em cadeias que deram certo, numa equação matemática praticamente impossível sem um agente externo. Porque, veja, numa sociedade politicamente correta, Deus não criou nada, a não ser o mal. É engraçado porque a sociedade politicamente correta diz que Deus não é criador. Mas quando vai falar do mal, você fala assim, não, o mal é humano. Não, o mal é Deus que permite. Mas Deus não é criador de nada. É altamente conveniente, notaram como é altamente conveniente? Sociedade criadinha Novo Maltine, que não sabe aguentar as dores que foram criadas por nós mesmos. Gente fraca. Gente que reconhece suas fraquezas diante de Deus, vai dizer, Deus me perdoa e me ajuda a viver de uma tal forma que esse problema vá sendo resolvido no Evangelho, na cruz, e não ficar jogando a culpa sempre no outro. Que besteira é essa, ficar jogando a culpa sempre no outro? O problema talvez que José iria dizer assim, mas meu pai... Mas também está gostoso, não está? Está conveniente, não está? Às vezes você vê cara de 20, 30, 40 anos, porque você não sabe como é que foi minha infância. Senta aqui no colinho. Toma um pouquinho mais de ovo maltine, toma. Até quando? Até quando? Pedro negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que quando Jesus o desmascara, ele vai chorar amargamente a noite inteira. Cerca de 2 a 3 meses depois, você tem esse mesmo Pedro
pregando para uma multidão e 3.000 homens sendo batizados. O que aconteceu? Ele se arrependeu, pegou aquela noite de choro e disse: vai ficar no passado, eu vou me recuperar na cruz. E viveu para Cristo. Você nunca mais tem Pedro, nunca mais, em nenhum momento na Bíblia você tem Pedro falando assim: ah, porque eu neguei Jesus, viu? E aquilo traumatizou minha vida. Ele foi seguir a palavra de Jesus que diz: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Esse discurso não pode ser um discurso de autoajuda, porque ninguém vai buscar a força dentro de si mesmo. A força tem que ser buscada na cruz, em Cristo. É Ele que nos fortalece para viver a vida que Deus quer de nós. Não sejamos cristãos criados novo Maltini. Crentes que, ai pastor, você não sabe quem não olhou para mim. Ai, porque fulano, você sabe que fulano, ai, falou um negócio que eu não gostei. Mas ninguém manda você ser todo mimado, não aguenta nada também. Qualquer coisa que fala, fica reclamando. Tudo reclama de tudo. O que fulano falou? Ai, falou que eu era feio. Mas você é feio mesmo? Mas, ó, você queria que fulano o quê? Mentisse? Você é feio, tá um caco. Tá um caco. Ah, eu coloquei. Agora tem os criadinhos Novo Maltini tem a crise de curtidas no Facebook. Ah, eu coloquei lá no Facebook e ninguém curtiu. Então só coloca besteira no Facebook também. Só coloca coisa chata. Colocou lá aquelas frases do tipo: se você gosta de Jesus, curte e compartilha. Se gosta de Satanás, só olha. Eu só olho. Eu só olho mesmo. Eu não vou curtir e compartilhar isso aqui. Eu não vou curtir e compartilhar isso aqui. Uma pessoa que gosta de Jesus não curte isso aqui. Não tem, não, uma pessoa que gosta de Jesus tem bom gosto. Quando eu vejo aquilo, eu ouço Jesus falando: não compartilha, não compartilha, não compartilha, não vai compartilhar. Jesus, se tiver Facebook, não está compartilhando aquilo? O que é isso? E a pessoa fala: lógico. E aí você fala algumas verdades, a pessoa fala: ai, que grosso. Melhor grosso do que um péssimo mau gosto ficar compartilhando essas porcaria e dodóizinho. E você aí? Vou aproveitar aqui, tá filmando hoje. Com licença, só uma coisa rápida aqui. Eu preciso dizer algumas coisas de vez em quando para estabelecer alguns princípios norteadores da comunidade cristã. Coisa rápida. Tem a ver com umas coisas aí da semana. Você que sempre nos assiste no Ajuntamento TV, queremos agradecer também a participação aí, porque toda vez que você dá um clique, aumenta a visualização, que também acaba sendo uma coisa boa, né, no desenvolvimento aí da comunidade no negócio. Você que se dói com algumas coisas que são faladas aqui e acha que tudo é para você. Vá agora para sua cozinha, pegue o ovo Maltini e jogue na privada. Joga tudo fora, liberte-se. Liberte-se disso. Jogue fora o ovo Maltini. Eu ia falar para a pessoa tomar Cinar, mas também não vai ficar muito legal também, porque Cinar é meio forte demais. Como é que é? Rabo de galo, isso é velho pra caramba isso daí. Você que está nos assistindo e está indignado com as postagens, por exemplo, porque aqui tem gente que não gosta da gente porque a gente fala mal dos veganos aí, né? Dos veganos. E eu quero dizer para vocês, o pessoal aí que nos xinga pela internet, que aqui na comunidade tem vegano. Só que os veganos aqui da comunidade eles não são chatos. Eles não ficam arrotando a veganice. Eles colocam lá uma sopinha detox de vez em quando no Facebook, a gente xinga, eles dão risada, da mesma forma. Porque esse pessoal aqui que fica falando dos veganos, quando eu falo de gordo, fica rindo. Safado. O pessoal fica brigando porque eu falo de picanha, porque a gente mata os animalzinhos para comer picanha. Vou convidar você para ir lá para Amazônia.
nós vamos lá na Amazônia, você vai sem repelente, eu vou com repelente, para ver quanto tempo aguenta sem matar uns pernilongos. Porque segundo umas teorias aqui, não pode matar os animalzinhos. A barata pode, porque barata não é animal? Barata entra em qual categoria dos seres? Ah, barata é um demônio. Gente, para. Eu quero fazer um trato com vocês para terminar essa mensagem, baseado na vida de José. Vomite tudo que é politicamente correto. Porque politicamente correto é uma porcaria. Viva a verdade. Diga a verdade em amor, mas diga a verdade. O que é a verdade, ponto. O politicamente correto nasce do pós-modernismo que diz que não há verdade absoluta. Porém, a Bíblia diz, Jesus é a verdade. A Bíblia parte do princípio, há uma verdade absoluta e ela é Cristo. E o pós-modernismo, que é um movimento que diz que não há verdade absoluta, começa negando um princípio elementar do cristianismo. Não é verdade que cada um tem a sua verdade. A verdade é Cristo. E se a nossa verdade não for Cristo, ninguém tem verdade alguma. Pós-modernismo diz que todos os caminhos levam a Deus, porque, olha, não é verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. E o próprio Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é verdade. Não soa politicamente correto, mas é a verdade. Não soa interessante no mundo em que nós vivemos, mas ninguém está aqui para vender produto que seja agradável para o consumidor final. Nós estamos aqui para falar aquilo que agrada o coração do Pai. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus, dá-nos a graça de viver para o Senhor, para a glória do Senhor, para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.